Agora, olha o resultado. Quando você apertar em informações do funcionário, olha o que vai acontecer. A Silvia Pereira é balconista e responsável pelo atendimento. A nossa assistente virtual pronunciou as atividades da Silvia Pereira. Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Olha só, nessa aula de hoje nós teremos a continuação da aula 3 e agora você vai aprender a programar a assistente virtual. Olha só, se você tiver a fim de impressionar os seus colegas lá no seu trabalho, impressionar os seus familiares em casa ou impressionar o seu chefe, essa é a aula que vai te ajudar a fazer isso. Nessa aula de hoje nós iremos fazer o Excel falar. E o melhor, nós iremos fazer ele falar com um objetivo. Fazer com que essa fala dele não seja apenas ali um enfeite, mas também que seja algo muito útil. E para começar, nós vamos fazer o seguinte. Eu preciso que você baixe essa planilha que eu deixei disponível aqui mesmo nesta aula. Depois que você baixar, você irá abri-la para a gente continuar aqui a nossa aula 3. Depois que você abrir a planilha, perceba o seguinte, aqui abaixo nós tivemos uma pequena alteração em relação à planilha anterior da primeira aula 3. Olha só, eu coloquei aqui mais uma coluna que se chama atividades e dentro dessa coluna você percebe que tem o conteúdo de acordo com a atividade de cada funcionário. Isso pode ser alterado? Pode sim, você pode alterar quando você quiser, que isso não vai atrapalhar em nada no comando que nós fizermos posteriormente, tá bom? Você me pergunta, professor, como foi que você fez isso? Olha só, foi muito simples, tá? Eu vou tirar aqui, só para você entender na prática mesmo como foi que eu fiz. Vou limpar tudo, deixar assim, olha. A sua planilha da aula 3, ela está dessa forma, ela termina aqui em foto. Então, o que eu fiz? Eu selecionei essa coluna do lado, que é a coluna E. Depois, eu vim aqui e apliquei todas as bordas. E aí eu só coloquei o título e o conteúdo referente à atividade de cada funcionário. Basicamente isso. Então, olha só, feito essa parte, tá? Agora nós vamos aqui em cima para a cereja do bolo, que é fazer a nossa assistente virtual pronunciar a atividade de cada funcionário e o melhor, de acordo com o funcionário que você escolher, tá bom? Então, essa é a nossa missão. Para começar, você precisa entender como que é feito essa conexão. Exemplo, eu posso muito bem fazer a nossa assistente pronunciar somente esta célula, ou esta, ou qualquer outra. Mas o nosso objetivo aqui é fazer com que, de forma conjunta, ela consiga pronunciar de acordo com o que você escolher e não de um por um. Ou seja, se fosse de um por um, aí eu teria que programar uma voz para essa célula, para esta outra célula e assim sucessivamente. O que nós vamos fazer para que haja essa pronúncia em conjunto? Olha só, você vai escolher uma célula aleatória aqui do Excel. Por exemplo, eu vou clicar aqui na célula E24. Você pergunta assim, eu posso clicar em outra célula? Pode. Porém, para a nossa aula, é interessante que você use a mesma célula que eu estou usando, que é para você não se perder, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Aqui na célula E24 nós vamos usar a função PROQV. Depois que eu terminar ela, eu vou te explicar o porquê nós usamos o PROQV, tá ok? Então vamos lá, coloca igual PROQV e ativa a função PROQV. Bom, basicamente, a função PROQV, ela te traz um resultado de acordo com o que você está procurando. Então, a primeira coisa que ela te pede aqui na hora de programar essa fórmula é o valor procurado, que significa o quê? A função, ela quer saber o que você está procurando. Então, você vai clicar aqui onde está o código do funcionário. Feito isso, você vai clicar em ponto e vírgula e agora o PROQV ele vai te pedir a matriz tabela, que significa o quê? Ele quer saber onde você está procurando esse código. Então, você vai mostrar, olha, eu estou procurando esse código em algum lugar aqui dessa matriz. Você vai selecionar a tabela inteira, voltar lá para o começo e continuar.
Agora você vai colocar o ponto e vírgula e o PROQV vai te perguntar outra coisa. Ok, eu sei que você está procurando esse código nessa tabela, mas agora eu quero saber em qual coluna você está procurando. Ou seja, qual é a coluna que você quer como resposta. É isso que o PROQV está te perguntando. E você quer como resposta a coluna atividades. Porém, ele está te perguntando o número da coluna. Então, o que você vai fazer? Você vai contar aqui, olha, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, coluna 5. Então, o número da coluna é o número 5. Você vai digitar o número 5, colocar o ponto e vírgula, e agora o PROQV vai te fazer uma última pergunta. Você quer que eu procure exatamente o código que você digitou aqui, ou você quer que eu procure um código aproximado? Então, você vai digitar o número 0 como resposta. Digitou o número 0, você vai apertar o Enter. Lembra que, por que nós digitamos o número 0? Porque o 0 representa correspondência exata, ou seja, o PROQV vai procurar exatamente o código que nós digitamos, ok? Agora você vai apertar o Enter e vai obter esse resultado aqui. Esse resultado, ele traz o seguinte, ele traz simplesmente uma cópia da atividade da Cassiane, que foi a funcionária que nós escolhemos aqui. Por exemplo, se eu vim aqui escolher outro funcionário, vou escolher aqui o 258. É o Carlos, então ele traz uma cópia da atividade do Carlos. Olha só, perceba que a atividade do Carlos, esse daqui, olha, Carlos Augusto, o Carlos Augusto trabalha no setor de almoxarifado e faz toda a reposição de EPIs. Então, se você for analisar aqui em cima também, ele simplesmente trouxe uma cópia usando a função PROQV. Essa cópia vai nos servir para quê? Olha só, essa cópia ela vai automatizar para que a nossa assistente virtual ela consiga pronunciar todas as atividades de cada funcionário de acordo com o que você escolher. Porque cada vez que você escolhe aqui um funcionário, olha só, automaticamente a pronúncia vai atualizar para ela e assim ela consegue responder todas as atividades de cada funcionário individualmente com apenas uma programação. Então é isso. A fase 1 já está pronta, que é automatizar essa resposta. Agora vamos para a fase 2, que é o seguinte: como fazer a nossa assistente pronunciar, como fazer ela falar. É da seguinte maneira, vamos lá. Você primeiro precisa inserir um retângulo aqui dentro do Excel. Você vai clicar em inserir, depois formas e depois retângulo. Você vai clicar no retângulo, perceba que o cursor do mouse vai ficar com esse mais, depois você vai clicar e arrastar para desenhar o retângulo. Feito isso, agora você irá digitar o seguinte texto: informações do funcionário. Você vai digitar aí, ó, informações do funcionário. Agora você vai clicar em algum espaço da forma. Logo depois você vai clicar em página inicial. Você vai alinhar o meio nesta opção aqui. E depois você vai centralizar. Agora você vai no tamanho e escolhe o tamanho 14. Feito isso, coloca agora em negrito. E a gente vai apenas ajustar para que não fique um tamanho muito grande aqui dessa forma, tá? Então, vamos colocar mais ou menos nessa proporção aqui. Para você ter uma ideia de como foi os tamanhos, né, as proporções que eu escolhi para esse retângulo, eu vou clicar aqui em formatar para você ver, olha, foi 1,76 centímetros de altura e 6,16 de largura. Você pode simplesmente digitar esses dados referente ao seu retângulo aí na sua planilha, que ele vai ficar exatamente do tamanho desse retângulo que eu coloquei aqui. E agora você vai fazer o seguinte: aproveitando que nós já estamos aqui em formatar, você vai clicar em contorno da forma e vai escolher a opção sem contorno, para a gente tirar esse contorno que tem aí. Agora você vai em preenchimento da forma e escolhe uma cor bem escura para combinar com a roupa da assistente. Eu vou escolher esse daqui, olha, esse cinza azulado. Bom, feito isso, agora eu vou clicar nesse botão, né, o que é para ser um botão, e vou arrastar aqui para o cantinho para a gente posicionar a nossa assistente virtual bem aqui. Agora eu vou clicar na assistente e arrastar ela também para ela ficar nesse local. Olha só, qual é o nosso próximo passo? Agora nós temos que programar
para a nossa assistente virtual conseguir pronunciar. Então vamos lá. Primeiro, você irá clicar com o botão direito do mouse sobre o retângulo e agora você irá clicar em atribuir macro. Feito isso, aqui ele te traz um nome, mas você pode mudar esse nome, tá bom? Eu vou escolher aqui, por exemplo, assistente. Vou digitar aqui assistente. Opa, esqueci do S. Assistente. Pronto, agora sim. Você pode pôr assistente virtual? Pode, mas deixa eu te falar uma coisa. Você só não pode dar espaço. Por quê? Porque o Excel não permite que você nomeie uma macro com espaço. Ou você coloca o underline, que é esse símbolozinho aqui, ou coloca só um nome mesmo. Então, eu vou deixar só o nome assistente. Feito isso, você irá clicar em novo. Olha só, o Excel te levou para uma outra janela, que é a janela do VBA. E agora você vai digitar o comando para que a nossa assistente virtual consiga pronunciar as palavras. Qual é esse comando? Eu vou digitar ele aqui para você replicar aí na sua planilha, tá bom? Você simplesmente dá uma pausa aqui no vídeo e replica na sua planilha. Vou abrir aqui o parêntese. Qual é a importância de nós termos escolhido uma célula naquela hora que fizemos a função PROQV? Lembra que eu lhe falei que esta célula poderia ser aleatória, mas que para ficar interessante para a nossa aula e você não se perder, seria melhor que você escolhesse a mesma célula que eu estou usando aqui? Então, é porque nesse momento nós temos que mostrar aqui no Visual Basic que a célula que vamos usar como referência para que seja feita a pronúncia pela assistente virtual é a célula que nós fizemos a função PROQV. Se caso você tenha esquecido, não se preocupe, você pode voltar no Excel e relembrar. Por exemplo, eu vou clicar aqui, olha, para mim saber, porque até eu tinha esquecido. Nós fizemos aqui o PROQV na célula E24. Então, ok, vamos voltar aqui para o VBA e vamos fazer o seguinte. Você vai abrir o aspa e vai digitar E24, que é o nome da célula que nós fizemos a função PROQV. E agora você vai fechar o aspa e fechar o parêntese. Feito isso, agora você vai colocar o ponto e ele vai te pedir uma ação. Essa ação você vai digitar SP e vai escolher esse daqui, ó, Speak. Dê um clique duplo para escolher e pronto. É somente essa a programação. Eu te falei que era fácil, tá bom? É muito simples. Feito isso, agora você pode vir aqui neste X dessa janela, porque tem dois. Tem esse pequenininho aqui e tem esse maior. Você pode fechar esse maior aqui, olha. Fechou. Agora, olha o resultado. Quando você apertar em informações do funcionário, olha o que vai acontecer. A Silvia Pereira é balconista e responsável pelo atendimento. A nossa assistente virtual pronunciou as atividades da Silvia Pereira. E olha só, o mais interessante é que eu posso vir aqui, olha, mudar para outro, né? Que consequentemente, como nós fizemos a função PROQV, mesmo que ele mude de funcionário, o PROQV faz com que aqui em cima, na pronúncia que a nossa assistente vai fazer, esteja sempre atualizado. Então, quando eu clicar aqui novamente... A Maiara Martins trabalha no setor de ADM. Ela é responsável pelo financeiro da empresa. Olha só, o comando automaticamente vai atualizar para o novo texto que estiver dentro da célula E24. Muito bacana, muito legal. Então agora a gente vai fazer o seguinte, se você me falar assim, professor, mas ficou meio feio esse negócio aí aparecendo. Aí é que entra a parte que eu vou te mostrar como ocultar de forma bem simples, bem objetiva. O fundo do Excel que nós estamos usando é um fundo branco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cima da célula E24, eu vou aqui na cor da fonte, na setinha, e escolher a cor branco. Agora, me diz se você consegue ver. Ninguém está conseguindo ver o que a nossa assistente está usando como base para realizar todas as pronúncias de forma correta. Então, olha só. Agora eu vou clicar aqui novamente, só para você ver. Outra vez, vou clicar aqui em informações do funcionário. A Maria Santos trabalha no setor de ADM, ela é responsável por toda a gestão técnica administrativa. E agora ficou esse processo totalmente automático, tá bom?
Lembra que eu te falei, vou repetir novamente. Essa célula que você usou para fazer a função PROC-V, ela pode ser colocada em qualquer outro lugar de forma aleatória. Caso você pense assim, olha, para ficar mais legal ainda, eu vou colocar lá na última célula, lá no finalzinho da planilha para ninguém encontrar. Posso fazer isso? Pode sim, tranquilamente. É só na hora de realizar a programação do VBA você lembrar do nome da célula, tá bom? Aí você vai fazer isso sem nenhum problema. Eu fiz aqui na frente para ficar fácil de você compreender aqui na nossa aula, tá bom? Sendo que também ela pode ficar aqui sem nenhum problema, porque ninguém vai saber, tá ok? Então, olha só, agora nós finalizamos a nossa continuação da aula 3. Eu quero dizer mais uma vez que foi um prazer estar com você hoje. Espero você nas próximas aulas e até mais.